Bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos. Este canal é idealizado por Ronaldo Lazakowicz, com locução e apresentação de Maurício Faria, fotos e edição de Ronaldo Gutierrez. A proposta do canal é apresentar resenhas de peças intercaladas com entrevistas. Mas antes de ir para o vídeo, aproveite o ícone na tela e se inscreva no nosso canal. Ajude-nos a produzir mais conteúdos sobre o teatro. Deixe seu like e seus comentários. Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos e hoje nós vamos conversar com o diretor, dramaturgo e roteirista Júlio Adamanto. Nós vamos falar um pouquinho com ele sobre as suas criações. Fique aí, você é nosso convidado e não se esqueça, já se inscreva no nosso canal para que você seja aí, ative o sininho para que você seja avisado de todas as novidades que o Teatro Entre Fotos traz para você. Bem-vindo, Júlio Adamanto. Eu quero iniciar agradecendo imensamente por você ter aceito o nosso convite participar desta entrevista. Obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite, fico feliz por estar participando disso tudo. Claro que eu começo, Júlio, assim, pelo começo, né? Óbvio, né? Eu quero saber, assim, como é que é essa trajetória de Júlio Adamanto, como é que o Júlio chega nesse apogeu aí, né? Nesse diretor maravilhoso? Como é que, da onde nasce essa pessoa, esse Júlio Adamanto? Nasce de uma pessoa que sempre gostou de assistir novela, nos anos 80, e eu lembro de ter nascido o Adamanto vendo aquilo de autores criando aquelas situações, aquelas coisas, e eu me apaixonei por aquilo. E eu lembro que minha mãe, ela sempre me dava caderno para escrever. Eu nunca fui uma criança que tinha muito brinquedo. Eu sempre ganhei caderno, sempre ganhei palavra cruzada que minha mãe comprava para mim. Então foi daí que foi surgindo, que eu fui criando histórias, até que um dia eu ganhei uma máquina de escrever e comecei a mim mesmo a me enveredar em escrever peças de teatro. Comecei fazendo espetáculo teatral para a escola, onde eu estudava, e também onde eu acabei dando aula de teatro. E daí fui aperfeiçoando. Eu não fiz um curso, eu fui aperfeiçoando, aprendendo sozinho. E aí chegou o Júlio Adamanto, que, enfim, que é o que as pessoas já conhecem já, né? Mas eu me lembro muito assim de escrever muita coisa em caderno. Até hoje eu tenho mania de escrever ideias, tudo em caderno mesmo. Assim, era uma coisa que eu sempre gostei de fazer, de criar, de pensar numa história, numa ideia e começar a desenvolver disso. Então foi daí que fui me aperfeiçoando, fui crescendo, fui aprendendo mais e mais, assim. E aí vem essa fera toda que é esse diretor fantástico aí. Muito obrigado. Olhando no seu perfil, Júlio, no Instagram, nós encontramos aí o projeto Tela Urbana. Explica para a gente do que se trata esse projeto. Na verdade, é a minha produtora de teatro. Tá? A Tela Urbana é uma produtora de teatro que ela foi criada em 10 de janeiro de 2012. Ela vai fazer 10 anos já. E ela é uma produtora de conteúdo teatral. Então, assim, eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Então, tem desde os atores, tem produtores, tem gestão de projetos. Então, eu fico no centro disso tudo. Então, eu crio as histórias, eu desenvolvo as histórias e nós mesmos, nós vamos produzindo, se autoproduzindo, né? Então, a Tela Urbana é isso, ela é uma produtora de conteúdo teatral. Tá. Nós encontramos alguns textos aí seus, entre eles O Silêncio dos Girassóis, Dias Melhores Virão e Guarde para os Dias de Chuva. Qual é a sua fonte de inspiração, Júlio, para escrever? O que você precisa para escrever esses textos? Olha, a inspiração, vou falar pelo
do Guarde para os Dias de Chuva, né, que Tá, vocês assistiram. sim. O Guarde foi uma ideia muito diferente, né? Porque o Guarde, ele começou... eu já tinha esse título na mente, porque nos anos 90, olha, meu Deus do céu, mais de 20 anos atrás, Foi ontem, nos foi anos ontem. 90, para gente da nossa idade é ontem. Mas, assim, mas foi muito engraçado porque eu tinha ganho um disco da Angélica, e a Angélica tinha lançado essa música chamada Guarde para os Dias de Chuva, que me marcou a vida toda. E aí eu falei, eu vou escrever um dia uma história com esse título. Isso aí, quando eu tinha ganho esse disco, era a época ainda que eu estava escrevendo caderno, minha mãe me dando caderno, essas coisas assim. E passou muitos anos depois, e aí eu desenvolvi o texto chamado Um Brinde à Solidão a Dois. Conforme a peça entrou em cartaz, saiu de cartaz, tal, aí eu fui revisitar esse texto que eu nunca mais montei, e aí eu falei, é agora que eu vou colocar um título de Guarde para os Dias de Chuva. E o Guarde para os Dias de Chuva nada mais é do que foi a história que eu passei. Né? Foi uma história de escola, tudo que aconteceu no Guarde foi o que aconteceu na minha vida. E o Guarde veio pelo desse texto. Eu falei, eu vou tirar esse título que eu tinha, vou colocar Guarde para os Dias de Chuva, e acabou casando muito bem, porque depois, na estreia, eu acabei conhecendo a compositora dessa música, que é a Silvia Patrícia, que ela veio de Londres no dia da estreia para assistir, e ela ficou muito feliz até quando viu a música sendo tocada, sendo citada no espetáculo. Então, assim, esse é o Guarde. Já o Dias Melhores Virão, ele já tem toda uma referência de novela dos anos 80, né? Então tem uma referência muito de Cambalacho, do Silvio de Abreu, essas novelas do Cassiano Gabus Mendes. Então, ela é muito voltada para essa questão do vaudeville, dessa coisa de mal entendido, de entra e sai, de comédia rasgada, de pastelão. Então, o Dias eu já me inspirei nisso. Já o Silêncio dos Girassóis, que ainda não estreou, o Silêncio dos Girassóis eu não tive, assim, não veio uma ideia pessoal. Eu acabei pesquisando junto com o pesquisador o Vinícius Camargo, e eu acabei descobrindo um fator do nazismo dentro da União Soviética nos anos 40 para 50. Então, a história do Silêncio dos Girassóis ele se passa na Rússia, em 1945, e fala da passagem do exército alemão por uma cidade específica, que é Leningrado, e a situação que se passa lá, eu acabei criando um link com a situação do Brasil de hoje. Né? A situação da fome, a situação da doença, a situação de você ser obrigado a ser trancado dentro de casa. Isso aconteceu há mais de 50 anos atrás, só que numa outra situação. Né? Eu acabo linkando as duas coisas, eu acabo trazendo essa situação para o Brasil de hoje, né? Linkando essas situações no contexto atual. Né? Tá. No caso do Guarde para os Dias de Chuva, que foi a peça que nós assistimos agora, e ainda bem que está voltando, né, ao teatro, e a gente teve a honra de poder assistir aí. Amém. Os seus personagens, eles trazem assim, uma dose de conflitos, mas dando pouca chance do público perder o foco, mesmo com inserções de piadas, assim. Isso é pensado na hora da construção do texto? Isso já é imaginado, assim, eu vou fazer para que as pessoas fiquem atentas e se prendam naquelas mudanças, né, de situações, mas que elas não percam o foco, mas eu vou colocar alguma coisa engraçada para descontrair. Tudo isso é pensado, Júlio?
De uma certa forma, sim. Em parte, já vem no texto, já tem no texto a piada, e muita coisa os atores acabam trazendo para mim. Aí eles falam, olha, eu trouxe tá. isso, será que isso fica legal? Vamos experimentar, você quer ver como que ficou? Então, eles acabam trazendo para mim algumas situações, eu acabo optando, isso é legal, não, isso não é legal, isso daqui dá para tirar, isso daqui dá para aperfeiçoar o que você trouxe. Então, tem coisas que são pensadas na hora, tem coisas que já estão no texto mesmo, Tá, mas no texto original. esse crivo seu, na verdade, é importantíssimo, porque senão você acaba Sim, tirando o foco realmente do que sim, interessa, né? Se você começa a delirar, sim, mas que bacana que você é um diretor que está aberto aí, que você recebe essas opiniões aí do teu elenco, então. sim, sim, sim. Eu falo assim que a minha formação que acabou abrindo essa possibilidade foi muito que eu aprendi muito com uma atriz que acabou viabilizando um método norte-americano no Brasil, que é a Marina Rigueira. Ela trouxe o método da Ivana, que é o que você trabalha o ator, não só o decorar e subir no palco, mas você trabalha com o ator vivências pessoais dele, na vida pessoal dele, e a gente acaba ligando isso ao personagem. E isso torna a atuação muito mais viva, né? As pessoas vão assistir, não vão conseguir tirar, não vão conseguir desviar o olhar, porque elas compram a ideia. Então, o ator ele já entra no palco sem julgar o personagem. Ele vive o personagem, ele não precisa julgar. Quem tem que julgar é o público. Entendi, porque ele traz Então, alguns assim, elementos que ficam bem próximos do que é real para ele, né? Assim, do que é isso, o isso. trabalho dele. Então, eu procuro saber da vida pessoal do ator, o que ele pode contar, obviamente, e aí eu começo a linkar isso com o personagem. Então, tem momentos que ele está falando, que ele está me contando uma história pessoal da vida dele, e eu começo a usar isso como link para o personagem. Então, ele acaba rememorando uma determinada situação e o que ele sentiu naquele momento. Então, aquilo ali ele liga ao personagem. Você Então, acha o que personagem fica muito mais vivo. Você acha que isso é uma tendência, Júlio? Ou é assim, esse é uma exclusividade de Júlia D'Amato, ou é uma tendência para o teatro trazer isso, trazer esse ator É, junto, trabalhar é uma, junto com a vivência? sim, é uma tendência, porque assim, hoje em dia o público ele está muito mais seletivo, seja na TV, seja no teatro, seja no streaming. Então, assim, ele tem que olhar para o ator e se espelhar nele. O público hoje tem essa necessidade de olhar um personagem e se sentir motivado com ele. Então, ele acaba assistindo, ele quer ver mais daquele personagem, porque o espectador ou o telespectador acaba se espelhando naquele personagem, naquela situação, né? Então, assim, ele não acredita numa situação fora do normal, né? Que seria fora do normal, fora da vivência dele. Então, hoje em dia, o público pega muito pelo olhar, pega muito pelos detalhes, assim, não tem mais essa coisa, tem uma situação improvável e o público compra a ideia. É muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. Então, assim, é uma tendência assim dos atores mesmo. É uma tendência que está vindo e está crescendo de uma forma assim absurda mesmo, inclusive até mesmo por conta desse novo método que a gente está trabalhando. Não só eu, mas outros diretores também estão trabalhando, até atores estão estudando este novo método, né? Que Tá. estão trazendo de fora para cá. Eu insisti um pouquinho aí nesse assunto, porque a gente tem aqui no canal Uhum. muitos atores novos, né? Então a gente sempre fala assim para Sim, os sim. atores
que vem dar entrevista assim, fala para esses atores mais novos o que eles precisam, tal. Só não pode falar desista, né? Isso não pode, isso não Não. pode, não pode. De jeito Mas nenhum. De por isso que eu jeito nenhum. insisti, porque assim é bacana ouvir isso, né? Sim. Enriquece também a carreira, começar a pensar nisso. Olha só, né? O momento que eu trago É, uma coisa que é pessoal, fica muito mais real esse personagem. Fica. E é bom para quem está escutando, para quem está assistindo, enfim. Primeiro é não desistir, né? É você estudar sempre, você se aperfeiçoar sempre, buscar novas fontes, né? E é o que eu falo, assim, os atores que eu vejo que trabalham comigo, eu sempre falo para eles uma coisa assim, se envolver com a sua atuação sem se preocupar com a forma externa, né? Sem se preocupar com essa forma, sem se preocupar com alegoria, sabe? Sem fazer um carnaval do personagem, sabe? Porque o que acontece, quando o ator quer impor a sua vontade no personagem, isso acaba ficando superficial, e o público não acredita naquilo. O público não acredita. Por mais que você tenha um texto bom, uma luz, um cenário, se o ator não acredita no personagem, ou se ele julga o personagem, ele está dizimando o personagem. Então ele já perde um canto. Aí o público olha e fala: não gostei. Tem gente que fala assim: não sei, o ator é muito bom, mas não sei, não gostei dele naquela novela, naquela coisa assim, falar: não sei, eu não gostei, ele já não acredita, então ele já larga de mão. Ou ele vai sair do teatro, ou ele vai trocar de canal. É bem assim. Hoje em dia o público está muito assim, né? A gente tem atores também que não conseguem sair de um determinado personagem, né? Que participam de várias novelas, vários trabalhos, Total. mas é sempre o mesmo. Você fala, de novo é fulano, né? De novo é fulano. Ou Ontem então, até eu estava comentando com um amigo sobre isso, que ele estava assistindo a novela, e falou: gente, o ator ele faz a mesma cara, o mesmo parece a mesma cara de desdém, ele fala, o corpo, tudo faz, igual, impõe, né? tudo igual, tudo igual. Tudo igual. Pode mudar o personagem, o autor, a novela, a direção, mas ele está sempre com a mesma cara, está sempre do mesmo jeito. Eu vou te fazer uma pergunta que é extremamente difícil. Qual é Uhum. o papel do dramaturgo no teatro no Brasil? O de incomodar. Olha, meu amor, se eu falar assim, na atual circunstância que nós estamos, né? Eu acho que o papel do dramaturgo é incomodar, é tocar na ferida, né? Principalmente nessa volta do teatro, que é uma volta aos poucos, né? O público ainda o público está voltando ao teatro, não, mas o público está redescobrindo o teatro, né? Depois desse 1 ano, quase 2 anos de ficar trancado dentro de casa, o povo está descobrindo, finalmente descobriu o teatro, mas está voltando aos poucos. Mas o papel que eu vejo hoje é de suma importância do dramaturgo, é o de incomodar, é o de criar perguntas. O ator ele é um instrumento disso, mas o dramaturgo ele exerce um papel de suma importância de incomodar, de questionar, de cutucar o público que está ali. Então, muitas vezes, eu vejo hoje, o público não vai para a pizzaria depois de uma peça de teatro, ele vai para casa e acaba levando aquele assunto para casa. Então, eu acho que o dramaturgo já cumpre o seu papel aí. E, na atual circunstância, na atual conjuntura política, isso incomoda essa indagação que o espectador acaba levando para casa, porque ele acaba olhando com outros olhos o mundo que está orbitando ali, nele, né, e ao redor dele, né. Isso daí vai mexer com a esposa, com o marido, o filho, enfim. Eu falo assim que o teatro
Eu sempre levo isso. É uma coisa que já me falaram uma vez. O teatro é uma arte imediata. O teatro ele não permite mentira. Não é que nem novela, não é que nem filme que você erra, você grava de novo. O teatro não permite isso. Então, tem muito ator que tem medo de teatro, ou prefere só fazer televisão, porque o teatro não permite mentira. Então, você passa a mensagem com verdade e a pessoa vai levar aquela verdade com ela para o resto da vida. Eu vejo, hoje, a gente tinha até conversado lá no dia da estreia, no dia da temporada do Guarde, que tem gente que vai assistir a peça de novo, de novo, de novo, e compra ingresso. Hoje eu já fui avisado que a mesma pessoa que assistiu semana passada comprou o ingresso hoje porque vai assistir de novo, porque se sente motivada, porque acabou, alguma mensagem do espetáculo tocou nela, né? E isso é bacana, eu acho isso muito legal. E como também é uma arte imediata, é uma coisa que já também um diretor também já disse, teatro lotado não garante sucesso. O que garante sucesso é se você realmente passou a mensagem, independente da quantidade de pessoas que estão ali, né? Então, assim, eu acredito muito nesses dois pilares, que o teatro é uma arte imediata e a sala lotada não é garantia de sucesso. Então, é um trabalho contínuo, né? Acaba funcionando como uma terapia, né, o teatro? Sim, sim. É uma terapia. Eu nem vejo que o teatro é uma terapia, mas o teatro é terapêutico. Terapêutico, isso. Porque quando você fala que a pessoa está indo de novo, alguma coisa ela está buscando, alguma coisa ela ouviu ali que ela precisa confirmar, né? Que ela precisa para ela. Ela precisa. Então, assim, eu vejo isso no Guarde. Assim, eu tenho caso de homem que não se assumia para a família, ele assistiu a peça sozinho, depois ele levou o irmão, que era preconceituoso, o irmão se emocionou com o espetáculo, depois ele mesmo levou a família, depois que levou a família, ele se assumiu gay para a família no hall do teatro, e hoje ele leva o namorado dele para assistir a mesma peça. E olha que então, interessante. É a responsabilidade, né, que a gente tem, né? Olha, pessoal, que interessante. No dia que nós fomos lá assistir a peça, a gente conversando com o Júlio disse que tinha gente que já assistiu várias vezes a peça e ela tatuou o nome da peça no corpo, de tanto que ela, né, que a peça tocou, de tanto que a peça fez sentido na vida da pessoa, ela tatuou o nome da peça no corpo. Tatuou. Olha que doideira isso. Júlio, eu vou deixar agora um espaço aberto, que é o que a gente faz no final de toda entrevista, que é um espaço que vai levar o seu nome, a Júlia Damanto, né? Então, está aqui, Júlia Damanto, passando aqui nesse espaço. Eu gostaria que você me dissesse quais são os seus projetos aí para o futuro. O que o Júlio já está na manga, ou então já está certinho para sair, fora essa peça que está, né, que estreou, que está no teatro e tal. Que mais você tem, Júlio? Como é que a gente segue o Júlia Damanto aí nas redes sociais? Como é que a gente procura o Júlio? Bom, o que eu estou de projeto agora, o Guarde, que vai ficar até o final desse mês de outubro no Teatro West Plaza, às sextas-feiras, às 21 horas. Em paralelo a isso, tem um outro diretor dentro da Tela Urbana, que é o Renan, que também faz parte do elenco do Guarde. Ele está dirigindo o Dias Melhores Virão, que volta em cartaz entre o final de fevereiro e início de março do ano que vem. Aí, em paralelo, além disso, eu venho com um texto inédito, né, que é o Todo Amor que Houver Nessa Vida, e um outro texto também muito forte, chamado Escarra Nessa Boca que Te Beija, né? Que é um texto muito forte, mas esses textos, tanto Todo Amor que Houver Nessa Vida, quanto Escarra Nessa Boca que Te Beija, eles vão ter uma leitura dramatizada, pública, que aí eu aviso a vocês. Legal.
como a gente vai mostrar o texto, os que vêm, que são os inéditos agora, que vai ter esse ciclo de leituras em janeiro, em comemoração aos 10 anos da Tela Urbana. E para me seguir, pode me encontrar no Instagram, como @juliadamanto, ou também a Tela Urbana, que está como @SP-Tela-Urbana. E lá tem todas as informações, tanto no meu pessoal quanto no da Tela Urbana, tem todas as informações dos espetáculos que vão ser lançados, né? E isso, lógico, eu estou falando isso de primeiro semestre. Segundo semestre, aí já vem O Silêncio dos Girassóis, já tem um musical de médio grande porte. Então, tudo isso daí vão vendo lá tanto no meu pessoal quanto no da Tela Urbana. Seguindo a Tela Urbana, a gente está sabendo de todas essas novidades aí do Júlio Adamanto. Tudo. Júlio, muito obrigado Tudo. mais uma vez por você ter aceito aí e dar um pouquinho do Gratidão. seu tempo para a gente aqui do teatro. Muito obrigado. Imagina, obrigado vocês, obrigado por terem ido assistir o Guarde, fiquei muito feliz e espero uma próxima também, falando dos outros textos os textos mais fortezinhos, assim, os mais pesadinhos aqui. O tal do escarre. Escarra nessa boca que te beija. Obrigado, Júlio. E para você que está acompanhando a gente aqui no Teatro Entre Fotos, obrigado pela sua visita, pela sua companhia. Lembrando, faça a sua inscrição, ative o sininho lá para que você seja avisado, então, de todas as novidades que o Teatro Entre Fotos traz para você. E até a próxima, até o próximo encontro. Tchau, pessoal. Tchau.